Olá. Hoje vamos mergulhar num assunto que, olha, costuma ser uma pedra no sapato para muita gente que escreve ciência em inglês. As preposições. Ah, sim. Pequenas palavras, grandes dores de cabeça, né? Exato. Parece detalhe, mas as fontes que a gente analisou, incluindo anotações e até uma pesquisa lá da Nova Zelândia, mostram que não é pouca coisa, não. É verdade, essa pesquisa de Bichner e colegas é bem clara. Para quem está aprendendo inglês, especialmente vindo de outras línguas, as preposições lideram o ranking de erros. Pois é. Então a nossa ideia aqui é entender um pouco melhor por que elas são tão complicadas assim, quais são os erros mais batidos e, claro, como a gente pode melhorar nisso. Um desafio e tanto. Para já dar um gostinho da coisa, o material traz um exemplo logo de cara. A gente diz ter dificuldade para escolher. Sim, Em inglês, talvez a gente pense em have difficulty to choose. Só que aí já começa, né? No inglês americano, mais comum talvez seja have difficulty choosing. com o gerúndio, né? Isso. E no britânico, que às vezes é mais formal, pode aparecer have difficulty in choosing. Olha aí. Uma frase, várias possibilidades. Já mostra que não é tão simples. Exato. Ok, vamos tentar desvendar isso então. E vale dizer que essa dificuldade não é só de quem não é nativo, viu? As preposições têm umas sutilezas que, exigem muito mais do que só traduzir palavra por palavra. Faz sentido, elas carregam um significado próprio do idioma, né? Exatamente. Não dá pra só pensar, em português é dia, então o inglês vai ser off. Raramente funciona assim. Certo. E o que exatamente torna essa tarefa tão árdua? Quais são os fatores? Olha, são alguns pontos que se somam. O primeiro, talvez o mais óbvio para nós, é a tal da interferência da nossa língua-mãe, o português. Ah, sim. Como eu disse, não tem essa correspondência direta. O exemplo clássico, que você já deve ter visto 1000 vezes, é o nosso depende de. Que a gente tende a traduzir como depends of. Mas não é. O correto é depends on. Sempre on. Sempre on. E olha, um dos artigos que a gente viu, de Lopes e colaboradores, trazia exatamente esse erro. Algo como evolution of first and second generation ethanol depends of new feedstocks. Nossa, num artigo publicado mesmo? Sim. E, aliás, nesse mesmo trecho, ainda faltava o hífen um first-generation. São esses detalhes que vão passando, sabe? Entendi. E, além dessa interferência da nossa língua, Tem mais coisa. Uma mesma preposição em inglês pode ter, vários usos diferentes. Pega o on, por exemplo. certo, Pode ser lugar, on the table, tempo, on Monday. Essa dependência que a gente falou, depends on, foco, focus on. A escolha certa depende totalmente do contexto, tem que ter sensibilidade. não é só decorar uma tradução. De jeito nenhum. E para completar, tem as combinações fixas, as famosas collocations, sabe? Certos verbos, adjetivos, até substantivos, eles meio que pedem uma preposição específica. Tipo, consist of, contribute to. E isso, responsible for, não tem uma lógica óbvia por trás, muitas vezes. É mais convenção da língua mesmo, tem que absorver com o tempo, com a leitura, com a prática. É quase como aprender vocabulário novo, só que em pares, né? Verbo mais preposição. Exato. O que é fascinante aqui é como a estrutura de uma língua influencia a forma como a gente tenta usar outra. Entendi. Ou seja, tradução literal é furada. Tem que entender o sistema do inglês e, bom, memorizar bastante coisa. Agora vamos para a parte prática. Os erros que mais aparecem. O material é cheio deles. Sim, e ver os erros concretos ajuda muito a fixar, né? Os exercícios mostram os padrões que se repetem bastante em textos científicos. Como quais, por exemplo? Ah, tipo design to improve, projetado para melhorar. Ou active in the presence of, ativo na presença de. Working on optimizing, trabalhando em otimizar. Focused on avoiding, focado em evitar. E leaks of hazardous gases, vazamentos de gases perigosos. São estruturas muito comuns. Tá, são combinações que a gente vê direto. E um erro específico que o material apontou que me chamou a atenção foi num título de artigo. Investigation about the efficiency. Usar about com investigation tá errado. Parece tão natural. Parece, né? Mas no inglês mais formal, acadêmico, o substantivo investigation geralmente não combina com about.
O padrão é usar of ou into. Ah, então seria investigation of ou investigation into. Exatamente. Investigation of deficiency ou investigation into deficiency. É aquele detalhe que, hoje em dia, uma ferramenta como o Grammarly provavelmente pegaria na hora. Verdade. Na época, talvez fosse mais fácil passar batido. E, curiosamente, nesse mesmo título que você mencionou de Mariano e colegas, também faltava um hífen lá em Diesel Oil Contaminated Soils. Outro detalhezinho. É, a revisão tem que ser atenta mesmo. Outro par que sempre pega a gente que fala português. Effect in versus effect on. Por que a gente erra tanto nisso? O material cita um exemplo. Its effect in saccharification. Ah, esse é clássico. Acho que é por causa do nosso efeito em, né? A gente traduz direto. Deve ser. Mas em inglês, quando você fala do impacto ou da influência de uma coisa sobre outra, a preposição geralmente é on. Então, o correto é effect on saccharification. Entendi. O on carrega essa ideia de influência sobre algo. Isso. E essa mesma ideia aparece em outras combinações, como focus on, impact on, emphasis on. Tem até uma tabela que o material referencia do Academic English Online, que agrupa essas palavras com on. Ajuda a memorizar, sabe? Ver os padrões. Visualizar ajuda mesmo. É uma daquelas combinações fixas que você mencionou. Exatamente. Faz sentido pensar nesses blocos de significado. E, falando em combinações, outra área que, nossa, sempre dá dúvida. Quando usar o to seguido do verbo normal, o infinitivo, tipo to support, e quando usar o to seguido do verbo com ing, o gerúndio, to supporting. O material dá um exemplo de erro. Brazil is committed to support innovation. Sim, essa é uma confusão muito, muito comum. O material até dá uma dica, um teste prático que pode ajudar. Qual seria? Tenta substituir o verbo que vem depois do to por um substantivo ou um pronome na sua cabeça. Se a frase continuar fazendo sentido, provavelmente o certo é usar o gerúndio, o ing. Interessante. Como no exemplo? No exemplo, Brazil is committed to supporting innovation. Você pode pensar, Brazil is committed to innovation. Faz sentido. Faz. Então, o correto é supporting. Ok. Agora, pensa numa frase como Brazil has decided to support innovation. Se você trocar por um substantivo, Brazil has decided to innovation, fica estranho, não faz sentido. Verdade, não soa bem. Nesse caso, a gente usa o infinitivo normal, to support. Claro, não é uma regra 100% infalível, mas quebra um galho em muitas situações. Boa dica. E claro, ajuda muito ter listas de verbos e expressões que costumam pedir um ou outro. Tipo, decide to do, hope to do, plan to do, mas look forward to hearing. Admit doing, enjoy doing, be committed to doing. Ah, o famoso look forward to hearing. Esse mesmo. E não to hear. O material cita um erro real de um artigo de Buruana e colegas. Ponto committed to replace 30%, quando deveria ser to replacing. O mesmo vale para contributor to increasing e não to increase. Essa dica da substituição pelo substantivo parece bem útil mesmo. Mas a confusão continua, né? Tem também a dupla capable e able. Como diferenciar o uso correto com as preposições aí? Ah, essa dupla. Aqui a estrutura é mais rígida, o que talvez facilite um pouco. É sempre capable of, seguido do gerúndio. ING. Sempre capable of doing something. Isso, capaz de fazer algo. Por exemplo, capable of processing data. E é sempre able to, seguido do infinitivo. Able to do something. Exato. Apto a fazer algo. Able to process data. O material mostra uns erros disso também. Um artigo de Cyrus and Papanikolaou usou capable to convert. Quando deveria ser? Capable of converting. E outro de Furtado Júnior e colegas escreveu able of supplying. E o certo seria? Able to supply. Aliás, nesse artigo do Furtado Júnior, o material até sugere reescrever a frase toda, não só pela preposição. Ah, é? Por quê? Para evitar uma contração informal, can't, e deixar a ideia geral mais clara, mais direta. O que é sempre bom em texto científico, né? Clareza acima de tudo. Com certeza. Ok, então capable of doing e able to do. Anotado.
Agora vamos falar do verbo apply. Ele pode ser apply for, apply to ou só apply, sem nada depois. Isso muda bastante o sentido, né? Totalmente. Depende muito do que você quer dizer. O material ajuda a gente a separar. Vamos lá. Apply for é quando você está solicitando algo formalmente. Uma vaga, uma bolsa, um visto. Por exemplo, applying for financial support, solicitando apoio financeiro. Ou apply for the job. Ok, solicitar. E o apply to? Apply to tem 2 usos principais. Primeiro, quando uma regra, uma lei ou algo assim se aplica a alguém ou a alguma coisa. Tipo, these rules apply to everyone. As regras se aplicam a todos. Entendi. E o segundo uso? O segundo é quando você aplica uma técnica, um método, uma teoria a um problema, a um processo, a um conjunto de dados. Por exemplo, we apply the method to the dataset. Aplicamos o método ao conjunto de dados. Certo. Aplicar uma coisa a outra. E o apply sozinho? Apply, sem preposição logo depois, geralmente seguido do objeto direto, é usado mais no sentido físico de passar algo numa superfície, tipo apply sunscreen, passar protetor. Apply paint, aplicar tinta. Ou no sentido de usar algo abstrato, como conhecimento ou força. Apply your knowledge, apply the brakes, acionar os freios. Entendi as diferenças. E como isso apareceu nos exemplos dos artigos? Bom, tinha um exercício que era para completar, por exemplo. Companies applying for financial support. Empresas solicitando apoio. Faz sentido, né? Sim. Outro era techniques applied to a range of problems. Técnicas aplicadas a uma gama de problemas. Também bate com a explicação. Certo. Aí, num título de outro artigo de Mariano e colegas, o erro foi usar applied for a fermentation process. Ah, usaram o for de solicitar? Isso. Mas você não solicita um processo de fermentação, você aplica uma técnica a ele. Então, o correto seria apply it to a fermentation process. A preposição errada muda tudo. Realmente. Muda o sentido da ação. Outro ponto que o material levanta é sobre paralelismo, principalmente em listas que usam preposições. Como funciona isso? Paralelismo é chave para clareza, né? Se você lista várias ações ou itens que dependem da mesma preposição, a estrutura tem que ser igual para todos. Por exemplo, she is responsible for managing, coordinating and overseeing the project. O for vale para todos os verbos no gerúndio. Exatamente. Fica limpo, fácil de ler. O problema acontece quando os itens da lista precisariam de preposições diferentes, mas o autor acaba omitindo uma delas. E aí quebra a lógica, né? Quebra total. O material cita um título de Dewey e colegas, Advances and Applications of Metabolic Engineering. Qual o problema aí? Advances normalmente é in, né? Avanços em, e applications é of, aplicações de. Bingo. Você tem advances in e applications of. A preposição não é a mesma. O título como estava ficou gramaticalmente esquisito. E como corrige? O material dá 2 opções. Uma, seguindo um exemplo de Moore e colegas, seria advances in and applications of. Fica um pouco denso, talvez. Não é a construção mais bonita. A outra opção seria reescrever. Talvez algo como Advances in Metabolic Engineering and their Applications in Synthetic Biology. O importante é que a relação de cada item com sua proposição fique clara. Clareza, de novo, sendo a prioridade. Isso me leva daquela regra antiga sobre não dividir o infinitivo. Sabe, não colocar um advérbio entre o to e o verbo. Tipo, to gradually increase. Como o material aborda isso? Aborda de uma forma bem moderna, eu diria, mas flexível. Citando um linguista, Michael Rundle, o argumento é que, às vezes, dividir o infinitivo pode, na verdade, evitar ambiguidade. Pode deixar a frase mais clara. Ah, interessante. Tem exemplo? Tem um ótimo. Patients are encouraged gradually to increase their activity level. Assim, sem dividir, fica ambíguo. O que é gradual? O ato de encorajar ou aumento da atividade. Verdade, dá para entender das duas formas. Agora, se você divide, patients are encouraged to gradually increase their activity level. Aí fica claro,
O aumento da atividade é que deve ser gradual. Faz todo sentido. A clareza vence a regra. Exato. A recomendação do material é essa: priorize a clareza. Se dividir o infinitivo ajuda, vá em frente. O exemplo do reator que eles dão is recommended to gradually increase conversion. Segue essa lógica de clareza. Bom saber que essa regra não é tão rígida assim, pelo menos na visão moderna focada na comunicação científica. E quanto ao estilo? Usar muitas preposições em sequência é errado? Errado, gramaticalmente falando, não é. Mas pode ser um problema de estilo. Deixa a frase pesada, sabe? Longa, meio truncada. Tipo uma prepositite aguda? Tipo isso. O exemplo que o material traz é: We ran a model simulation of the ocean for research into the evolution of the thermocline. 4 preposições aí. Funciona, mas é meio carregado. É. Aí eles mostram versões mais enxutas, baseadas no artigo de Griffiths e colegas. To conduct research into thermocline evolution, ou até mais direto, to research the thermocline evolution, usando o research como verbo. Bem mais leve. Muito mais. O objetivo é ser conciso, fluido. Tinha um exercício no material que mostrava justamente isso. Pegaram uma frase de Mariane e colega sobre cálculo de investimento, que tinha 7 preposições, e reescreveram com apenas 2. Ficou muito melhor. A busca pela concisão é um mantra na escrita científica, né? Vale para tudo. Agora, outra palavra que o material destacou como fonte de confusão: substitute. A preposição que vem depois muda tudo, certo? Muda completamente a estrutura e, como vimos num relato, pode até gerar mal-entendido. O material explica direitinho. Como é a diferença? Se você usa substitute A for B, significa que o item A entra no lugar do item B. O B é quem sai. O exemplo clássico de receita: You can substitute oil for butter. O óleo A entra no lugar da manteiga B. Ok. A por B. E a outra forma? A outra é substitute B with A, ou substitute B by A. Aqui, o item que sai, B, vem primeiro. Usando o mesmo exemplo, You can substitute the butter with oil. Ou, na voz passiva, Butter can be substituted by oil. A mesma ideia, mas a estrutura da frase inverte quem vem antes. Exatamente. E o material conta até uma historinha curiosa. Opa! O autor tinha usado a estrutura Substituting Molasses for Laboratory Grade Nutrients num texto, gramaticalmente correto, indicando que o melaço A substituiu os nutrientes caros. Que era a intenção, imagino. Sim, mas uma aluna ficou confusa. Achou que era o contrário. Isso mostra que essa estrutura com for, substitute A for B, apesar de correta, pode ser menos intuitiva para algumas pessoas. Exige a atenção de quem escreve e de quem lê. Nossa, essa do substitute for realmente pode dar um nó na cabeça. Para a gente ir fechando essa parte dos problemas, terminar frases com preposição é tão comum na fala, né? Mas e na escrita científica? Então, a recomendação geral para a escrita científica mais formal é Evitar. evitar. Mesmo? É. Embora seja super comum no inglês falado e até em outros tipos de texto, em artigos, teses, o ideal é tentar reformular. Pode soar um pouco informal ou menos preciso. E como seria a reformulação? Em vez de algo como This is the phenomenon we are interested in, você poderia escrever This is the phenomenon in which we are interested. Ou simplesmente We are interested in this phenomenon. Traz a preposição para antes do pronome relativo ou reorganiza a frase. Isso. O material até brinca com aquela frase famosa sobre o assunto. A preposition is a poor word to end a sentence with. Que ironicamente termina com uma preposição. Pois é. Mas a mensagem para o contexto científico formal é essa: melhor evitar, buscar uma construção mais, digamos, elegante e precisa. Ufa. Realmente são muitos detalhes, muitas armadilhas. Vimos porque é difícil, analisamos um monte de erros comuns. A pergunta de ouro agora é: tá, e como a gente melhora na prática? Quais as dicas? Olha, o material é bem pé no chão quanto a isso. Não tem uma fórmula mágica, uma regra única que resolva tudo. Imaginava. A chave parece ser uma combinação de coisas.
Primeiro, muita prática e memorização. Ler bastante em inglês é fundamental. E não só artigo científico, né? Não mesmo. Ler literatura, notícias, qualquer coisa. Isso ajuda a internalizar as estruturas, as combinações corretas de um jeito mais natural, sem ser só decoreba. E as ferramentas de correção ajudam? Ajudam, sim, bastante. O Grammarly, que o material cita, por exemplo, pode pegar vários desses erros comuns, como aquele investigation about. É um bom aliado. Mas não resolve tudo sozinho. Não resolve. Até porque tem situações onde você não tem a ferramenta, né? Numa apresentação oral, numa entrevista, numa discussão. Aí a memorização ativa, o conhecimento internalizado é essencial. Faz sentido. E aquelas listas de frases prontas? São muito úteis. Familiarizar-se com aquelas expressões preposicionais comuns na escrita acadêmica, tipo in conclusion, in addition to, with respect to, based on, in comparison with, ajuda demais a dar coesão para o texto, a soar mais acadêmico mesmo. Dá uma estrutura, né? Exato. No fim das contas, acho que se conectarmos isso ao quadro geral, a familiaridade e a confiança vêm com a exposição constante e com o esforço consciente de praticar, de notar esses padrões, de corrigir e aprender com os erros. Ok, então para a gente amarrar tudo. Dominar as preposições no inglês científico é, sim, um baita desafio. Tem a ver com a nossa língua-mãe atrapalhando, com uma mesma preposição podendo significar várias coisas e com um monte de combinações fixas que a gente precisa basicamente decorar e entender o uso. Exatamente. É um processo contínuo. E ficar atento aos erros mais comuns que a gente discutiu aqui. Depends on em vez de off, effect on em vez de in, a diferença do to com infinitivo ou gerúndio, capable of, able to, os usos do apply, cuidar do paralelismo nas listas e até pensar no estilo para evitar frases muito carregadas ou terminar com preposição. Tudo isso já é um passo importante, né? Sem dúvida. É criar essa consciência do problema. E talvez o mais importante, além das ferramentas, da leitura, da memorização, seja desenvolver o que eu chamaria de uma sensibilidade para o contexto. Sensibilidade? Como assim? Entender não só a regra gramatical, mas por que naquele contexto científico específico uma preposição funciona melhor que outra, qual delas transmite a ideia com mais precisão, com mais clareza. E isso, essa sensibilidade, só vem com o tempo mesmo. Com muita leitura crítica, imagino. Muita leitura crítica, muita prática de escrita e algo fundamental, o hábito de revisar o próprio texto e, se possível, ter o texto revisado por outros. A exposição repetida e a prática deliberada focada nesses pontos são insubstituíveis. Excelente ponto. Desenvolver essa sensibilidade linguística. E, para a gente terminar, deixar aqui uma pulga atrás da orelha, uma provocação para quem nos ouve refletir. Manda lá. Além da questão óbvia, da correção gramatical, da clareza, será que o uso habilidoso das preposições, aquele uso mais preciso, mais elegante, pode ir além e, de fato, fortalecer o argumento, a força de persuasão de um trabalho científico? Fica aí a questão para a gente pensar.